Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. E vamos começar a nossa aula de hoje e vamos ler alguns textos. Trabalhar com interpretação de texto para você conseguir acertar bem as respostas que nós vamos te propor. Você vai ouvir o texto agora com calma e, na sequência, voltaremos para discutir juntos qual seria a melhor resposta para aquilo que nós vamos ouvir agora. O centro da investigação filosófica de Max Scheler, de 1874 a 1928, está o problema ético, captado em toda a sua amplitude e estendido aos âmbitos mais variados da vida do ser humano e da sociedade. O objetivo do pensador bávaro é a busca de uma nova fundamentação da moral em bases teoricamente válidas. Scheler combate tanto o formalismo ético kantiano, que, a seu ver, resulta contaminado pela abstração, quanto o niilismo de Nietzsche, que negava qualquer moralidade. Assim, procedendo nesta linha, ele chega a elaborar uma filosofia segundo a qual os valores têm uma própria existência objetiva, constituindo uma hierarquia que deve guiar o ser humano nas suas escolhas. E agora nós teremos que analisar um pouquinho esse texto. Aqui eu trago para vocês a seguinte pergunta. Vamos ler juntos? No trecho, o autor da resenha, ao apresentar o cerne do pensamento do filósofo Max Scheler, o faz por meio da seguinte estratégia enunciativa. Você deve ter percebido que aqui ele comenta a estratégia que ele quer nos passar. Você leia com calma as opções que nós te damos aqui na tela. Por exemplo, a letra A, equiparação valorativa de outras perspectivas filosóficas à perspectiva de Scheler. Letra B, ele diz o seguinte: é um rebaixamento de perspectivas filosóficas distintas das perspectivas de Scheler. Na letra C, é uma supervalorização da perspectiva filosófica de Scheler. E na letra D, recomposição da rede discursiva em relação a que Scheler se posicionou. Agora é o momento de você raciocinar sobre aquilo que lhe foi apresentado no texto. Se necessário, por favor, ouça novamente e leia com calma para que você consiga agora me dizer qual a resposta correta. E a resposta correta seria a letra D. Vamos discutir por quê? E na letra D, o autor realmente faz isso que ele está dizendo. Ele recompõe essa proposta, porque ele coloca, no final ele diz, olha, assim, dessa forma, não é procedendo nesta linha. Ele elabora uma filosofia segundo a qual os valores têm uma própria existência objetiva, quer dizer, ele está recompondo ali a ideia, a proposta, sobre a posição que ele tomou. As outras ficam um pouco fora. Ele não rebaixa, nem supervaloriza e nem equipara. Ele simplesmente reconstrói a ideia. E espero que você
tenha acertado. E se você já está aqui comigo até agora, você já deixou o like para mim no vídeo? E vamos continuar, porque se você tiver problemas, está tendo dificuldades, comente. Isso é muito importante para o nosso engajamento aqui no canal e para você acompanhar bem as nossas aulas. Outro texto interessante também na tela para você ler comigo. Esse é curtinho, mas mesmo assim precisamos nos atentar. Ele diz o seguinte, vamos ler juntos? A urbanização roubou o espaço da paisagem natural. Áreas verdes e cursos d'água foram tomados pelo concreto. Isso é muito comum nas cidades em geral. Mas o que nós precisamos nos atentar é o seguinte: cuidado agora com o que nós vamos te propor. Tudo bem? Vamos ler aqui a proposta juntos e já vamos começar a interpretar. O enunciado, ele é composto por duas sentenças. Você percebeu? Que é a número 1, a urbanização roubou o espaço da paisagem natural, e, na sequência, a número 2, áreas verdes e cursos d'água foram tomados pelo concreto. Agora, consideradas na sequência e como partes integrantes de um mesmo enunciado, é correto você afirmar que vamos ler juntos as questões e na sequência você já vai responder comigo. Tudo bem? Vamos ver? A letra A. A sentença 2 mantém independência sintática e independência semântica em relação à sentença 1. Será que é isso que aconteceu ali? Na letra B, ele diz o seguinte, que a sentença número 1 é a oração principal e a sentença 2 é uma subordinada, é uma oração subordinada dependente sintaticamente da sentença número 1. Veja que interessante a proposta da questão, porque aqui você terá que entender um pouco sobre gramática, além de interpretarmos o texto. E na questão, letra C, ele diz o seguinte, a sentença número 1 expressa um conteúdo temático que não se relaciona com o conteúdo temático expresso pela sentença 2. E a letra D, e última opção, a sentença 2 está em relação com a sentença 1, na medida em que especifica o conteúdo temático expresso por essa sentença. Agora chegou aquele momento de você parar um pouco o vídeo para poder entender realmente qual seria a melhor proposta. Faça isso agora, porque na sequência nós já vamos responder juntos. Conseguiu chegar à sua conclusão? Porque agora vamos resolver a questão juntos. Você marcou a letra D, isso mesmo, e acertou, não acertou? Porque aqui ele diz isso mesmo, pessoal. A sentença 2 está em relação com a sentença 1, na medida em que ela especifica, isso mesmo, é um conteúdo que foi expresso. Seria a continuação, estão duas coordenadas, porque você colocou um E, você diz que a urbanização roubou o espaço e, na sequência, você joga o resto do texto. Áreas verdes e cursos d'água foram tomadas pelo concreto. A que mais faz sentido aqui seria a questão D. Você acertou? Muito bem, já deixou seu like para mim, que beleza! E o seu comentário, você já deixou também? Faça isso! Você gosta desse tipo de aula? É interessante continuarmos a trabalhar assim com as leituras desses textos? Fale para nós, será um grande prazer ler e responder. Agora vamos continuar. Eu trouxe um outro modelo para você, um outro texto. Você vai escutá-lo e, na sequência, vamos continuar com as nossas interpretações. Hoje vivemos numa época desprovida de festividade, numa época sem celebração. O que é uma festa? Já a especificidade linguística nos dá uma indicação sobre seu ser. No vernáculo se diz, celebramos uma festa. A celebração acompanha uma temporalidade específica da festa. A palavra celebração, Bejung, destaca a ideia de um objetivo para o qual nos encaminhamos.
Na celebração, o que se dá primariamente é que não precisamos nos encaminhar para algum ponto para chegar lá. Na festa, o tempo como sequencial de momentos passageiros e fugidios é suspenso. Adentramos na celebração da festa como adentramos num espaço onde nos demoramos. O adentrar numa celebração se contrapõe ao correr. No adentrar a celebração não há nada que transcorre e passa. O tempo de festa num certo sentido não passa. Muito bem. Após a leitura do texto, agora nós vamos trabalhar a interpretação. A questão base seria a seguinte: você deve ter percebido na leitura que havia uma frase marcada em vermelho. Agora é com base neste fragmento que você vai comigo resolver a questão. Com base na leitura do fragmento acima, no caso do texto, é correto afirmar que o uso dos verbos substantivados no enunciado. Você percebeu? Quando nós fazemos isso, colocamos um artigo antes do verbo e ele fica substantivado. O adentrar, aqui no caso, seria o entrar. O adentrar numa celebração se contrapõe ao correr. Agora é o seguinte: esse efeito contribui para o quê? Na letra A, o autor diz o seguinte: fortalecer a ideia de movimento, própria dos verbos adentrar e correr, em nada contribuindo para reforçar a tese defendida pelo autor em relação à festa. Pense um pouco agora na letra B também. Enfraquecer a ideia de movimento, própria dos verbos adentrar e correr, reforçando a tese defendida pelo autor em relação à festa. Na letra C, ele diz o seguinte: aniquilar a ideia de movimento, própria dos verbos adentrar e correr, radicalizando a tese defendida pelo autor em relação à festa. Agora, na letra D, ele diz o seguinte: configurar a ideia de movimento, própria dos verbos adentrar e correr, anulando a tese defendida pelo autor em relação à festa. O que você precisa se lembrar é o seguinte: quando ele diz o seguinte, na celebração, o que se dá primariamente é que não precisamos nos encaminhar para algum ponto para chegar lá. Na festa, o tempo, como sequencial de momentos passageiros e fugidios, é suspenso. Você percebeu que ideia interessante está aqui? Ele diz que precisa ser lento, porque aquilo você vai aproveitar. E aí ele joga essa proposta. O adentrar numa celebração se contrapõe ao correr justamente por isso. Por quê? Ele diz aqui ainda na sequência, olha, a celebração não há nada que transcorre e passa, porque quando entramos para a festa, queremos ficar ali, queremos que aquele tempo dure, permaneça. E agora chega o momento de você concluir a ideia. Por favor, escolha uma resposta que seja adequada àquilo que você entendeu e vamos conferir comigo para podermos já terminarmos aqui o nosso encontro de hoje. Você marcou? Então, vamos conferir. E a resposta é a letra B. É isso. Ele queria enfraquecer essa ideia de movimento. Ele não quer que você corra, que você leve o tempo rapidamente. Por quê? Ele diz que essa proposta dessa ideia de movimento, própria dos dois verbos adentrar e correr, reforça a tese dele, defendida em relação à festa, para que aquilo dure, porque a festa é gostosa para você aproveitar melhor. Você entendeu a proposta deles? Espero que tenha gostado. Participe sempre conosco. Esta aula vai ficando por aqui e eu te vejo em nosso próximo encontro para podermos ler mais. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.